A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Esse momento cheio de imprevistos não tá fácil. Mas isso tudo também faz a gente refletir sobre a importância de ter uma reserva financeira. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva. Reveja suas despesas mensais e procure separar um valor para investir. E nessa hora, conte com quem tem mais de 117 anos de solidez em produtos para todos os perfis de investimento, como poupança, renda fixa e fundos de investimento. Invista com o Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da jornada do Dia C da Sicredi Zona Sul RS. O Dia C, Dia de Cooperar, é um grande movimento nacional de solidariedade cooperativista e é também a data em que se comemora o Dia Internacional do Cooperativismo. As cooperativas brasileiras realizam diversas ações. Na Sicredi Zona Sul, nossas agências já estão recebendo as doações de gêneros alimentícios para entregar às famílias com dificuldades, atingidas pela pandemia. Tivemos lives todos os dias desta semana, com assuntos relevantes a toda a comunidade. E amanhã, às 20h30, grande show de celebração do Dia C, com César Oliveira, Rogério Melo e Bruno Erdmann. Nosso convidado desta noite é Pedro Ramos. Ele é economista-chefe do Sicredi, e doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde se especializou em modelagem macroeconômica. Tem experiência de mais de 10 anos na construção de cenários e projeções econômicas. Desde 2011, vem contribuindo para a gerência de análise econômica do Banco Cooperativo Sicredi, seja premiada como uma das áreas econômicas do país com maior precisão em suas projeções, segundo a Bloomberg, o Banco Central do Brasil e o Grupo Estado de São Paulo. Possui experiência como professor de econometria em programas de MBA e tem artigos publicados em periódicos nacionais e em congressos de economia. Hoje ele vai conversar com o diretor de negócios da Sicredi Zona Sul RS, Daniel Pegloff, sobre cenário econômico e perspectivas. É contigo, Daniel. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo nessa noite, em especial para os nossos associados, colegas, colaboradores. Então, nessa noite que antecede o Dia Internacional do Cooperativismo, que é comemorado sempre no primeiro sábado do mês de julho. Nós temos a honra nessa noite, então, como a Raquel já mencionou, de ter aqui conosco nosso convidado, colega Pedro Lutz Ramos, economista-chefe do Sicredi. Pedro, uma boa noite. Fique bem à vontade para a sua saudação inicial. Bem, boa noite a todos, boa noite aos nossos associados, ao pessoal todo que nos assiste. Quero dizer que é um prazer estar com vocês aqui, especialmente no dia, né, na semana aí do cooperativismo, que é uma data tão importante para todos nós que trabalhamos no cooperativismo diariamente. Então, quero agradecer a participação aqui, que nós tenhamos aí um evento bem bacana, com bastantes informações para todos. Exato, Pedro. De início já convidamos, né, todas as pessoas que estão nos assistindo para interagirem com a gente, enviando suas perguntas, seus questionamentos, para que a gente possa, no decorrer da nossa conversa aqui, responder e também ir explanando ao longo da conversa aqui assuntos que são de interesse tanto dos nossos associados quanto da comunidade em geral. Pedro, então, para a gente começar a nossa conversa aqui, o convite que a gente te faz é que tu possa passar numa explanação para a gente aqui aspectos a respeito do cenário econômico e perspectivas, principalmente no que tange a taxas de juros,
inflação, crescimento do PIB, enfim, aspectos da economia que são tão importantes e que têm uma relação muito grande também com esse momento que a gente está vivendo. Então, Pedro, fica à vontade. Bom, obrigado, Daniel. Bem, então, para a gente falar de cenário econômico de 2020, até mesmo 2021, a gente tem que passar por entender a dinâmica do Covid-19, né? É impossível a gente falar de economia sem, né, tratar minimamente desse tema, né? E quase tudo na economia, seja brasileira, seja global, ela vai passar por esse assunto. Então, primeiro eu vou me deter em explicar um pouco como é que está a dinâmica do vírus, depois eu vou entrar nos outros assuntos, porque quase todos eles têm relação com a dinâmica do vírus, né? E o que a gente está vendo é que o Covid, ele ainda ele tem dificuldade de ser controlado em termos globais, né, em nível global. A gente chegou em mais de 10 milhões de casos reportados no mundo. Os destaques do avanço do vírus são os países emergentes com essa doença. A gente vai ver que os países muito pequenininhos conseguem lidar melhor com isso, então isso é uma dificuldade. E o destaque negativo ainda é Brasil, México, Índia, Rússia, né, que apresentam dificuldade nesse combate, né? E algo que a gente entende como relevante para essa análise é que, de maneira geral, a gente vai ver que o vírus ele conseguiu ser controlado na China e conseguiu ser controlado na Europa, mas o que os infectologistas, de forma geral, pregam, né, é que esse modelo de você conseguir fechar a economia e não ter mais casos, ou seja, você tem um pico único e termina a doença, ele não é o mais provável, né? O cenário básico para a maior parte dos estudos que a gente vê é que é muito difícil fazer o controle desse vírus. Ele não é super infeccioso, existem tipos de vírus muito mais infecciosos que esse, mas ele é de difícil controle. Ele não é sazonal, então ele não está ligado ao fato de a gente ter um inverno, ter um verão. A gente viu o próprio Anthony Fauci, né, infectologista lá dos Estados Unidos, mostrando que no próprio Estados Unidos tinha expectativa que com a chegada do verão o número de casos ia cair, e aconteceu o contrário, né? Subiu o número de casos porque as pessoas saíram para a rua para aproveitar o tempo bom e acabaram aumentando a infecção, né? Então, nesse caso, a gente vai ver que tem uma relação muito forte entre você ter atividade econômica, ter as pessoas andando na rua e ter um maior número de casos, né? E o que todo mundo tenta mais ou menos copiar, ou aparentemente tenta copiar, é o que aconteceu na China, né? E mais recentemente o que está acontecendo na Europa, que você declina brutalmente o número de casos, começa a reabrir a economia e começa a ver que não tem mais casos, e a economia pode voltar a subir gradualmente, apesar de que ainda com uma série de controles que ainda faz a atividade econômica não voltar rapidamente, né? Qual é o estágio, por exemplo, que hoje a gente vê, por exemplo, a China, né? A China terminou o problema em março, né? Ela já tem a produção industrial dela subindo mais do que estava no mesmo período do ano passado, né? E isso faz com que a gente tenha, né, já crescimento, por exemplo, da produção industrial da ordem de 4,4% em maio desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas do varejo estão em torno de 2,7%, caindo em relação ao mesmo período do ano passado, né? Mas no caso europeu, né, que está um passo atrás, ele está abrindo a economia ainda, mas esses níveis ainda estão muito distantes, né? A gente vai ver que o Covid, de modo geral, a forma de reação rápida dos governos frente a ele é fechar a economia. Uns mais, outros menos, mas diminuir o fluxo de pessoas a partir de redução da atividade econômica, né? E com isso a gente está falando de quedas na atividade da ordem de mais entre 10% a 20%, 25% de queda na atividade econômica por conta desse fechamento, né? E quando as economias começam a reabrir, o processo de reabertura ele é muito lento. Ou acaba acontecendo, como é o caso dos Estados Unidos, que conseguiu ter números de novos casos bem baixos, mas quando reabriu, os novos casos apareceram com alta intensidade.
ou o caso do Brasil, né, que teve uma perda de atividade menor que os outros países no primeiro choque. Então, a gente está falando da economia brasileira tem corrido algo perto de 15% de queda no mês de abril, em relação ao período pré-Covid. E a gente vai ver que muitos países europeus caíram 25%, 26%, 23%. Né? Então, quer dizer, tiveram quedas bem maiores que a economia brasileira tem, mas o Brasil tem uma diferença, né? A gente não consegue declinar o número de novos casos, né? Quando pega num estado a doença, o estado controla, aparece no outro, aí não controla, aparece no outro, e assim a gente está indo, né? Então, de maneira geral, a reação dos governos, né, tem sido fechar as economias e trazer um impacto muito forte, né? E o que a China acabou fazendo, né, conectando as coisas aqui, que a Europa está tentando fazer, na verdade, fazer uma reabertura sem o vírus, mas abrir a economia novamente, né? E a China está tendo sucesso nisso, enquanto que os países europeus a gente não sabe, porque abriu muito pouco. E o caso dos Estados Unidos é o meio caso que coloca água no chope e mostra que é mais difícil abrir a economia quando você ainda não tem um controle pleno, ou seja, quando o número de novos casos realmente está bem baixinho em cada região, né? Então, de forma geral, o que a gente olha o mundo, né? Que essa é a minha primeira parte aqui, né? Ele ainda está enfrentando o combate ao vírus, especialmente os países emergentes. O tombo na atividade é grande, né? Porque a reação é fechar a economia logo quando você é impactado pelo Covid. E a gente está vendo de maneira isolada alguns casos de controle da doença, em que você começa a reabrir a economia sem o vírus, né? Ou seja, sem ter um novo surto do vírus, né? E países latino-americanos em especial, né, estão tendo a reabertura das suas economias sem um controle completo, e isso faz com que o período de combate do vírus vá ficando cada vez mais extenso, né? Hoje a gente trabalhava, né, já entrando aqui no caso brasileiro, a gente tinha a ideia de que final de junho nós teríamos, né, o número de casos declinando para algo similar ao caso europeu. Isso não aconteceu, né? É verdade que a gente não tomou as medidas de fechar o país da mesma maneira como os países europeus, então isso é diferente, mas a gente também não perdeu tanta atividade econômica quanto eles, né? Então tem uma relação entre você fechar a economia completamente, reduzir o número de casos, mas você tem na outra contrapartida você não perder tanto a atividade econômica. Daí vale de cada sociedade pesar o que prefere, né, na decisão de política pública, né? No caso do Brasil, a gente analisava que o período seria de em torno de 90 dias de combate da doença, e até agora a gente não superou, né? A gente conseguiu estabilizar o caso, em muitos estados declinar, mas quando declina num estado, infecta outro, e assim a gente vai indo, né? Convivendo, digamos, com o vírus, né? Em termos de dados econômicos, o PIB brasileiro caiu, medido pelo dado do Banco Central, até abril 15% em relação ao período anterior, né? O destaque foi o varejo brasileiro, que caiu algo perto de 29%, né? Quando a gente usa o critério ampliado. Serviços caíram 18%, e a produção industrial brasileira caiu algo perto de 26%, né? A notícia boa é que os dados que vieram posteriores a esse dado já mostram recuperação, ainda que são poucos, né? A produção industrial sobe 7% já no mês de maio, né? E quando a gente olha outros indicadores, como vendas de veículos, por exemplo, já tem uma recuperação bastante acentuada, né? De maio a junho, o volume de novos carros vendidos subiu 114%. Saiu de 60 mil e foi para 132 mil carros vendidos no Brasil no mês de junho. Então, a economia brasileira começa a dar sinais de reação, mesmo que sem o controle do vírus, né? A população está voltando a andar na rua, né? Apesar de que o vírus ainda não está controlado, né? Apesar dessa melhora no curto prazo, a força do impacto econômico ele é muito pesado, né? As empresas acabam tendo cortes drásticos na sua receita,
né? Então isso afeta, né? Como eu falei, né? A gente está tendo uma queda acentuada na economia, isso afeta principalmente o setor de serviços, né? E aqueles atividade econômica que está mais ligado à aglomeração, então esses são os que mais sofrem, e a gente vai ver que nesse sentido a atividade econômica desses setores que emprega muita gente acaba fazendo com que hajam muitos desligamentos e o número, né, da taxa de desemprego acaba subindo fortemente, né? Em termos de emprego formal, a gente está falando do Brasil ter perdido em março algo perto de 200 mil empregos, depois 800 mil em abril e mais 300 mil empregos formais no mês de maio, né? Então, quer dizer, os impactos realmente foram bastante fortes em termos de emprego na economia brasileira, né? A taxa de desemprego oficial não sobe muito, porque o jeito que ela é calculada é uma pessoa para ser considerada desempregada é a pessoa que procura emprego, não é a pessoa que não trabalha. Então, por conta disso, tem muita gente que está em casa e não está procurando emprego com medo de pegar a doença. E aí, acaba olhando a taxa de desemprego, ela acaba ficando pequenininha porque tem um sumiço de trabalhadores, entre aspas, na economia brasileira, e isso faz com que a taxa de desemprego não fique muito alta. Mas se a gente descontar esse efeito, a gente vai ver que a gente vai sair de uma taxa de desemprego perto de 12% e indo para algo perto de 18% no mês de maio. Então, aí sim, conseguindo traduzir as perdas de postos de trabalho, que, né, quando a gente faz a conta, supondo que as pessoas que saíram do mercado de trabalho porque não estão ofertando trabalho agora, mas elas trabalhavam antes, né? A gente vai ver que a gente está falando de uma taxa de emprego da ordem de 18%, e é bem provável que mês que vem a gente já chegue em algo perto de 20%, né? Então, essa característica de você ter uma taxa de desemprego muito alta, você ter um impacto sobre as empresas muito alta, né? A gente vai ver que isso implica uma recuperação ali na frente um pouco mais lenta, né? A gente vai ter uma parte da recuperação que vai ser rápida, que é o fato das pessoas não estarem na rua, não estarem consumindo, e quando abrir de novo o shopping center, elas voltam a comprar, a loja de carro volta a funcionar, aquela máquina de lavar louça que estragou, a gente vai no shopping e compra uma nova, que daí não comprou por conta do Covid, a gente fica lavando o prato em casa, né, à mão. Então, tudo isso acaba tendo uma resposta mais rápida. Então, desses 15%, é provável que a gente recupere ainda dentro do segundo trimestre algo como 6%, 7%, 8% ainda dentro desse trimestre. Depois, no terceiro trimestre, a gente vai continuar recuperando 2%, 3% de alta, né? Mas quando a gente olhar 2020 como um todo, tudo aquilo que a gente produziu, incluindo esses meses que a gente ficou trancado, a gente provavelmente vai ter uma queda da ordem aí de 7% da economia brasileira. Então, apesar de a gente ter uma recuperação dessa primeira fase de abertura rápida, depois a gente vai ter que lidar com o fato de ter muito desempregado, as famílias endividadas, governos endividados, empresas endividadas, né, que no fundo tiveram que tomar crédito durante esse período do Covid, né, para poder seguir pagando as suas obrigações, e ali na frente, né, isso vai tirar a capacidade de consumo das famílias, de governos e também das empresas investirem. E aí a digestão da crise vai ser lenta, e isso não é só no Brasil, é também no mundo, né? Em termos globais, a gente vai ter uma queda da ordem de 5% no PIB global esse ano, né? É a maior queda do PIB desde a Segunda Guerra Mundial, né? E o Brasil também deve ter aí o pior ano, um dos piores anos da sua história. O segundo trimestre deve ser o pior ano de todos os trimestres que o Brasil já teve em termos de queda no PIB num único trimestre, né? E aí eu gosto de sempre ressaltar, dizer que essa crise, essas variações que a gente está vendo no PIB, a atividade econômica, o ciclo econômico, por natural, não consegue fazer isso, né? É só porque a gente está numa pandemia. Em situações normais, mesmo com políticas ruins, política econômica, a gente não consegue criar um buraco na economia do tamanho que foi criado durante esse período em que as pessoas simplesmente pararam de produzir, pararam de comprar por conta, né, de ter que ficar em casa para evitar uma infecção maior do vírus, né? E um detalhe que eu queria mencionar é que todas essas projeções que a gente comenta aqui, elas são projeções bastante incertas, né? Porque nós, economistas, não somos infectologistas, em primeiro lugar, então a gente tem que ver o que o infectologista está dizendo para a gente olhar esse cenário, e entendo
Então é muito importante ir acompanhando o noticiário, assistir o telejornal, olhar o relatório de economia para ir se posicionando para ver como é que as coisas vão fluindo, né? O que eu tenho a dizer é que os economistas, de modo geral, têm muito pouco conhecimento sobre infectologia, né? Não é a área deles, e a gente acaba tendo que entrar, entender o que eles estão nos dizendo e inserir isso nos nossos modelos, e é bastante complexo essa tarefa. Em termos de inflação e juros, né, o que acaba acontecendo? Você tem uma queda brutal na economia. Não tem espaço para repasse de preço, né, as famílias estão tentando economizar em tudo que elas podem. Né? Então, o que acaba acontecendo? Né? A inflação acaba ficando baixa. Né? E aí o Banco Central acaba caindo os juros cada vez mais na economia. Então, os juros já estão em 2,25, mínimo histórico, mas a gente acha que com a inflação muito, muito baixa, a gente está falando de algo perto de 2% para o final do ano, né? Quer dizer, o Brasil tem taxa de inflação de país desenvolvido, a gente pode continuar cortando a taxa de juros, né? O Banco Central deu a sinalização que está perto do fim, a gente acha que dá para esticar a corda um pouco mais, e a gente prevê 1,75 de juros aí para o final do ano, né? Sendo uma forma de estimular a economia em meio a toda essa pandemia, né? Na nossa avaliação, teria espaço para o Banco Central seguir caindo, que talvez 1,5, 1,25 de juros, mas ele se mostra mais receoso com isso e prefere para antes, né? Sobre a taxa de câmbio, a gente viu o câmbio brasileiro ir lá para R$ 5,90, hoje está operando aí perto de 5,30, 5,40, e a nossa visão disso é que quase todo esse efeito ele é externo. O Brasil é um país arriscado do ponto de vista de investimentos, né? Olhando o Brasil, né, como uma opção de investimento entre o mundo emergente. Né? O Brasil é um país que cresce pouco, o país tem uma dívida alta, é um país que tem dificuldades de fazer a dívida declinar. Né? Apesar dos fortes avanços que o Brasil vem fazendo desde 2016, no sentido de controlar a despesa pública. Né? Mas nesse sentido, a gente vai ver que, sendo um país arriscado, na hora que dá, digamos, uma situação extrema de risco global, que até mesmo os Estados Unidos pode se lascar, Alemanha, Japão, que são países super seguros da aplicação financeira, o Brasil fica lá no fim da fila para receber recursos, né? Então, nesse sentido, a gente viu sair muito dinheiro do Brasil durante todo esse período da pandemia, mas a gente acredita que quando chegar uma vacina, talvez na virada do ano, no início do ano que vem, é provável de que o mercado financeiro vai adiantar esse processo, a gente vai ver os fluxos de capitais voltando para os países emergentes, ainda que de maneira gradual, e esse risco todo que existe agora deve ser dissipado, e a gente vai voltar a ter uma taxa de câmbio mais apreciada, né? Aí a pergunta que fica, então a gente vai voltar para R$4, Pedro? Não, não vai voltar para R$4 o câmbio, que é o que fechou 2019, né? A gente vai ficar com algo bem acima disso. Por quê? Nossa taxa de juros bem baixa, a gente está com taxa de juros de país desenvolvido agora, então acaba acontecendo que, por que eu vou aplicar dinheiro no Brasil, se o Brasil está pagando 1,75, e não vou aplicar dinheiro num outro país emergente que é mais seguro, né, que está pagando 4%, 5%, 6%. Né? Eu vou lá para aquele outro país, eu não vou aplicar dinheiro no país. Né? Estou sendo bastante genérico, tá, gente? Não é exatamente assim, né? Mas é para vocês entenderem. Então, de maneira geral, a gente vai ver que o Brasil é pouco atrativo nesse momento, porque tem uma taxa de juros muito baixa, e o Brasil é um país ainda emergente que cresce pouco, então, do ponto de vista da economia real, também oferece poucas oportunidades de negócios nesse momento na economia brasileira. Então, o fluxo de capitais deve ser mais reduzido durante esse período de retomada, né? E o câmbio acaba sendo um pilar importante para aqueles setores brasileiros que o Brasil é forte, como o agronegócio, indústria extrativa, né? Acaba, na verdade, bombando esses setores e acaba dando emprego, gerando renda dentro do país com esse câmbio mais depreciado. Então, de maneira geral, a gente deve ficar aí com um câmbio da ordem de perto de 5%, talvez com sorte um pouco abaixo disso, e ao longo do ano que vem, se o Brasil voltar para a agenda de reformas, voltar a fazer o tema de casa, aí esse câmbio pode vir até a mais baixo que isso, quem sabe 4,60, 4,70, né? Até a menos que isso, né? Então, a gente deve ter um cenário desse tipo. Então, gente, o que eu quis dizer aqui nesse tempo aqui, que eu até passei do horário, né? A gente tem um desafio em termos globais, que é controlar uma pandemia. O modelo chinês e o modelo europeu não é líquido e certo que todo mundo vai conseguir implementar. O vírus é infeccioso e medidas drásticas em termos econômicos estão sendo tomadas para controlar o vírus. Isso tem criado uns buracos na economia brasileira e mundial. Mas assim que ela
elas começam a parar, a gente tem uma recuperação rápida numa primeira metade, né, que a gente já viu nos dados brasileiros, deve estar acontecendo entre maio e junho, essa recuperação mais intensa, mas depois a gente vai ter que digerir uma crise mais lenta, isso implica uma queda de atividade da ordem de 7% esse ano, né, e aí um crescimento mais alto ano que vem da ordem de 4%. Em termos de inflação e juros, a inflação vai ficar baixa, porque não tem como repassar preço nesse momento, os juros vêm a reboque e fazem a gente ter aí juros extremamente abaixo de 2% na nossa visão. E o câmbio brasileiro está sendo influenciado pelo risco do Covid. Quando ele for dissipado, a gente deve voltar a ter uma apreciação do câmbio do Brasil. Os ativos de maior risco vão receber dinheiro. O Brasil é contínuo deve receber recursos nessa linha aí, e a gente deve acabar apreciando a nossa taxa de câmbio. Só que não vai voltar para 3, porque o juro é baixo e o crescimento também é lento da economia brasileira. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para falar aí nesses meus minutinhos. Eu passo a palavra aqui para o Daniel para fazer as perguntas. Muito obrigado aí pelo tempo despendido de vocês. Muito bem, Pedro. Pedro, as perguntas do nosso chat já estão começando a aparecer. E tem uma delas, embora a dificuldade que eu imagino que se tenha para responder, porque a gente talvez trabalhe em cima de suposição. A gente viu, principalmente na nossa região, no nosso estado, um fechamento bastante forte nos meses de março e abril. Depois se reabriu e agora se vê de novo o risco da gente precisar fechar um pouco mais os comércios, fechar a atividade. É possível a gente analisar se a gente fechou cedo demais e deveria ter aguardado um momento mais propício que os indicadores sugerissem uma situação mais drástica? Bom, eu acho que assim, a gente até pode fazer essa análise, né, mas ela é sempre feita a posteriori, né? O Covid-19, ele tem uma característica que é parecida com a Apollo 13, né? Aquela espaçonave americana que foi para o espaço e ela deu problema lá na limpeza do oxigênio, no sistema que filtrava o oxigênio dentro, e os pilotos e os astronautas americanos tiveram que consertar a nave fazendo a volta da nave para a Terra, com o tempo contado, porque o oxigênio ia acabar, e eles inventaram uma solução dentro da aeronave para conseguir salvar eles a tempo de ter oxigênio para chegar na Terra, né? Por que eu estou comparando com a Apollo 13? A gente está fazendo o experimento social em curso, né? Observem um avião como ele é feito. O físico repete o experimento quantas vezes ele quiser no laboratório, né? E depois que o avião é fabricado pelo engenheiro, o avião tem não sei quantas horas para fazer o avião voar e poder ser comercializado. Isso com um experimento que você pode fazer quantas vezes você quiser. Você bota em ventilador de aerodinâmico, você faz o que quiser, né? Porque a física permite você repetir o experimento quantas vezes você quiser. Economia não é assim. Economia e infectologia não é assim. Você vê uma vez o evento e você tem que conseguir medir ele, né? Então, o que eu estou querendo dizer isso? É porque a gente teve que desenvolver tecnologia social no meio de combate a uma doença. E a tecnologia social com impacto econômico gravíssimo, e que a gente teve que escolher entre desemprego e morte. Não é algo muito fácil, né? Do ponto de vista do político, do ponto de vista de quem tem que assinar qualquer decreto, não é fácil desempregar a pessoa, não é fácil matar gente, né? Então, é muito complexo o desafio. Então, eu me absteria de fazer qualquer julgamento, seja porque por governos que fecharam drasticamente suas economias, seja por governos que demoraram para reagir, porque eu considero a situação única e muito grave em duas pontas, né? Tanto que tem embates acadêmicos de economia sobre isso, e eu confesso que eu não chego em nenhuma conclusão, né, acadêmica unânime sobre o que é melhor, se é você fazer um lockdown logo e zerar o número de casos, se é melhor você deixar algo que fica convivendo com o vírus, e até porque tem respostas que a gente também nem sabe. Por exemplo, durante a pandemia na China, né, quando chegava na Europa, o pessoal não sabia se uma pessoa que pegou o vírus uma vez não podia ser infectada de novo, né? Isso parece que já está sendo tratado que não, né? Uma vez pegou a doença, não pega
pega de novo, né? Mas eles não sabem quanto tempo os anticorpos duram no organismo, né? O que seria uma dificuldade a posteriori, né? E aí imagina se você adota uma decisão de uma imunização em massa e depois descobre que não dá, ou o contrário, né? Fecha toda a economia de uma vez só e depois descobre que uma parte da população importante de um país já tinha pegado uma espécie de coronavírus e era imune. Então, tudo isso é difícil de fazer qualquer julgamento nesse momento, porque as decisões são difíceis, os danos são grandes, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de vidas, e essa comparação que, no fundo, a gente acaba fazendo, né, de como funciona uma comparação econômica versus estrutura hospitalar, ela é sempre muito complexa, né? Então, eu acho que todo mundo tentou, de alguma forma, fazer o melhor possível, né? Mas a gente sabe que alguns tiveram mais sucesso que outros, mas também depende de engajamento da população, coisas que não são tão triviais, né? A Ásia, por exemplo, com outros sistemas de controle da doença bem diferentes do que está sendo usado no Ocidente, teve muito mais sucesso, né? E aí a pergunta, será que se a gente adotasse os mesmos sistemas, a gente teria o mesmo resultado? Talvez não, porque a população lá, olha, o comportamento social é diferente do Ocidente, então tudo isso também gera implicação e faz com que a política pública, ela de alguma forma ainda tem que ser customizada para o teu país, porque tu conhece o teu público, né? E isso também dificulta, né? Até arranjos de moradia, né? A gente tem aqui aglomerações em favelas no Brasil, não é, eu vou dizer assim, ó, eu acho que não é trivial o tema e eu acho que não tem uma resposta precisa, né, para saber o que a gente tinha que ter feito lá no passado, se o melhor era ter fechado ou aberto, deixado, né, fechar e abrir. Eu acho que a gente vai conseguir julgar isso depois, né? Agora eu acho ainda muito cedo para a gente conseguir fazer um julgamento correto do que foi a melhor estratégia, né, do Covid-19. Te falei que era uma pergunta difícil de responder, né, Pedro? Meu caro Pedro, quais os tipos de impacto que, na sua avaliação, o sistema cooperativista pode sofrer com toda essa pandemia? Bom, eu acredito que, sendo parte da sociedade, né, a gente acaba tendo, né, amigos, associados, pessoas queridas que sofrem com a doença dentro de casa, né, que podem ter até um familiar que veio a falecer com isso, então isso realmente é uma parte que nos toca bastante, né, a gente vê alguns casos de pessoas, né, ainda bem que no Rio Grande do Sul o número é menor, né, mas quando a gente conhece pessoas, principalmente estados que foram bastante infectados, você vê que as histórias são mais próximas, né, então realmente isso acaba afetando, mas o que tange aqui mais a mim, né, como economista, que é falar da economia, não há dúvidas, né, que a gente vai ver muitas empresas que gostariam de pagar os seus débitos, sempre fizeram dessa maneira e talvez fiquem impossibilitados em função de ter o seu negócio fechado, às vezes por um decreto municipal, estadual, ou até mesmo porque abriu e ninguém apareceu lá para consumir o que era o serviço ou, né, a atividade operativa, né? Nós vamos ver pessoas, empresas muito queridas passando por bastante dificuldades, né? E nós, né, que trabalhamos num sistema cooperativo, acabamos, né, tendo que lidar, né, com o caso a caso, com cada um dos nossos associados e tentar ver, né, a forma de como uma instituição cooperativa financeira pode estender a mão nesse período para esses associados. E é claro, né, que tem toda a limitação da nossa atividade enquanto cooperativa também, né, convivendo com isso, né, nós do CAS, todo mundo foi para casa trabalhar, então são 2.000 colaboradores que trabalham em Porto Alegre para fazer o Sicredi, ajudar o Sicredi a prestar uma série de serviços na ponta, tivemos que correr para dentro de casa, né, e conseguir desenvolver o trabalho da mesma forma, mas eu considero que esses são os menores dos desafios, né, eu acho que o desafio maior está em conseguir atender o nosso associado nesse momento que ele precisa, né, e a gente tem que ter uma atenção toda especial, porque o momento é delicado. Muito bem, Pedro. Pedro, agora a gente seguindo, talvez com uma perspectiva já mais pensando em futuro,
para o momento que a gente conseguir colocar de novo o nariz para fora da água e começar a respirar com mais tranquilidade novamente, né? De acordo com a revista Época Negócios, ela fez uma pesquisa em agosto do ano passado. Nessa pesquisa foi apontado que aproximadamente 45 milhões de brasileiros não movimentam uma conta corrente pelo menos há 6 meses. E isso classifica essas pessoas como desbancarizadas, né? Na tua visão, de que forma a gente poderia trazer essas pessoas para o sistema financeiro e quais os impactos que isso poderia gerar na economia, principalmente para pessoas tomando crédito, que sabe a importância que tem o crédito no desenvolvimento e crescimento dos negócios? Bem, eu acredito que a bancarização ele é um desafio para todo o território. Em todo o território brasileiro, a gente vai ver que a penetração dos bancos eles estão em municípios mais urbanos, mais próximos das capitais, em municípios maiores, né? E a gente vai ver que o cooperativismo de crédito ele acaba tendo, né, uma função importante porque ele consegue atuar em regiões menores, menos urbanizadas e também mais distantes, né? E isso acaba sendo uma válvula muito importante para conseguir alcançar as populações que muitas vezes não giram dinheiro, por exemplo, dentro de uma instituição bancária, porque às vezes tem que tomar um transporte público que demora 1 hora, 2, não passa de meia hora de transporte, então tem que demorar às vezes 2, 3 horas para sair do seu município e chegar no outro, né? E isso vale mesmo para regiões ditas mais desenvolvidas do Brasil, que é o Sudeste e o Sul do Brasil, né? Então, imagina nos lugares como o Norte, né, do Brasil, que oferece um desempenho, um desenvolvimento econômico menor, a infraestrutura é de menor qualidade que no Sul, né? Você às vezes tem que usar barco para se mover, e muitas vezes essa população acaba ficando fora do sistema bancário, né? Nesse sentido, eu vejo que o cooperativismo de crédito, né, porque tem foco no associado e não, por exemplo, numa taxa de retorno X que precisa ter lá para viabilizar um novo investimento, eu acredito que isso acabe ajudando a reduzir essa não bancarização e muitas vezes acaba funcionando como um pé de apoio para o investimento de uma pequena empresa, né, que numa situação de não bancarização não toma aquele crédito, uma família que passa por um aperto porque está acostumado a trabalhar muitas vezes em períodos sazonais do ano, e aí passa 1, 2 meses sem ter renda, né? E aí pode se valer de crédito para cruzar mais tranquilamente aquele período sazonal de perda de renda, né? E que hoje não tem isso disponível. E aí o ajuste da finança dentro de casa, às vezes cortando um serviço essencial. Então eu acho que os sistemas cooperativos, né, o estudo da FIP que o Sicredi fez, né, encomendou para a FIP, né, mostra, né, o impacto econômico relevante da presença de uma cooperativa de crédito no município, e eu acho que parte desse efeito se dá através da bancarização de pessoas que estavam fora do sistema bancário, né, e isso acaba se traduzindo no impacto econômico relevante, como foi mencionado pela FIP no seu estudo sobre impacto econômico, os benefícios econômicos do cooperativismo de crédito na economia brasileira, né? Está lá no nosso site do Sicredi, para quem quiser consultar, né, o estudo feito pela um dos maiores e melhores institutos de pesquisa econômica do país. Muito bem. Pedro, a nossa região aqui é uma região onde o agronegócio tem uma participação bastante forte. De acordo com a CNA, a projeção de crescimento do PIB do agro para o ano de 2020 deve ser em torno de 2,5%, sendo quase que uma ilha no meio de tantos segmentos que vão sofrer uma retração nesse ano. Na tua visão, essa prosperidade do segmento agro, ela deve continuar para os próximos anos? Por quanto tempo a gente talvez ainda tenha esse movimento positivo no agro? Bom, eu acredito que sim, eu concordo com a projeção da CNA, a gente projeta 3% de crescimento para o agro esse ano, né, o setor agropecuário,
então a gente não tem uma visão muito diferente da que a CNA tem. E eu acho que esse cenário também não é novidade para a maior parte dos economistas, porque o setor agropecuário está ligado ao crescimento chinês, né? Principalmente, e o crescimento do consumo de alimentos na Ásia, né? Que lá está a maior parte da população global e é uma área do mundo que cresce em taxas bastante elevadas, né? A gente está falando da China crescer 5%, 6%, 7% ao ano, a Índia, que é a segunda maior população do mundo, crescer algo como 5%, 6% também, né? Então, são economias importantes, é a segunda e a quinta maior economia do mundo, então 1% de crescimento deles é muita coisa a mais consumida, né? E nós, né, que somos a oitava maior economia do mundo, acabamos se beneficiando desse processo, né? Apesar do Brasil ter uma dinâmica de crescimento baixo, quando a gente olha a indústria, serviços, já há bastante tempo, né? Desde 2014 o Brasil teve uma recessão grande, não conseguiu se recuperar dessa recessão por completo, teve 3 anos de crescimento da ordem de 1,3%, 1,1% aí de crescimento nos últimos 3 anos, né? 2019, 17, 18, 19, né? E 2020 nós tivemos vamos ter uma nova recessão, né? Então, o que acaba acontecendo é que a gente está tendo esses problemas porque a economia brasileira tem entraves grandes, né? Para competitividade, carga tributária alta, muita burocracia, né? Sistema tributário muito burocrático, a gente tem um setor público que gasta quase tudo em previdência e com a folha de pagamento de funcionário público não investe em infraestrutura, por exemplo, né? E o presidente, por exemplo, não tem a caneta lá para alterar isso, ele precisa do Congresso Nacional, passou uma reforma previdenciária que foi boa, mas está longe de mudar esse quadro, ele só não piora o quadro que a gente já tem. Então o Brasil tem desafios dentro da economia brasileira muito grandes, mas o agro não está ligado à dinâmica interna, ele está ligado à dinâmica externa do Brasil, e está ligado à dinâmica onde o mundo cresce mais, que é na China, que é na Ásia, que é a venda de commodities agrícolas, minério de ferro, né? E o agro acaba se valendo desse contexto, né? No caso da pecuária, a carne brasileira ela é muito boa. Normalmente os mercados que o Brasil ingressou, né, por alguma limitação de curto prazo, né, que disse, faltou carne, daí deixaram a carne brasileira entrar, o Brasil nunca deixou de exportar carne para esses lugares, tá? Porque onde entra ganha espaço. E a nossa visão é que a peste suína africana, que pegou de cheio, né, pegou em cheio a produção de suínos na China, né, está criando possibilidade da pecuária do Brasil ganhar muito espaço lá no território chinês. Isso tem ajudado o mercado da pecuária, que normalmente é vinculado ao mercado interno, porque historicamente a gente consome muito da carne que a gente exporta, então esse quadro está mudando devagarinho, mas está mudando, e a gente está ocupando esse espaço na China. Eu acho difícil, depois que a gente tomar esse espaço, né, haver um declínio desse espaço tomado, né? E isso eu acredito que cria um espaço para a pecuária brasileira maior do que nós tínhamos quando a gente olhava antes da peste africana. No caso de grãos, a necessidade de carnes no mundo vai continuar. O indivíduo fica mais rico, ele quer comer carne, ele quer comer frango, quer comer porco, quer comer boi, né? Então não adianta, né? A gente tem a Ásia lá para alimentar, muita gente, o crescimento econômico lá é grande, né? Então a gente vai continuar passando o Covid, aqueles países vão retomar o nível de atividade pré-Covid rápido e a gente deve continuar tendo crescimento no setor agropecuário brasileiro, né? Eu acho que o destaque vai continuar sendo a soja e o gado de corte aí. Muito bem. Pedro, vamos imaginar talvez os próximos anos, pensando já num cenário que o Covid já não seja mais um empecilho e seja um atravancador da nossa economia. É muito provável que a gente entre nesse período, logicamente, com o surgimento de vacinas, remédios que possam combater o vírus, né? É muito provável que a gente chegue com taxas de juros, taxas básicas muito baixas. Hoje a gente convive com 2,25, com tendência à redução até o final do ano. Pensando no crédito como mola propulsora, isso influencia também as taxas de crediário
nas lojas, isso acaba gerando consumo e, por consequência, também acaba gerando investimento dos empresários. Na tua visão, o que mais faltaria, além da taxa de juros baixa, para que a nossa economia começasse de novo um ciclo de prosperidade e crescimento? Olha, Daniel, a história com o Covid não mudou a nossa história que nós tínhamos antes, né? Que era uma história de que a gente viu o Estado brasileiro exaurir de forma completa, a gente tem um nível de endividamento incomum entre países emergentes. Hoje o Brasil vai chegar provavelmente a mais de 90% do PIB de dívida, né? A gente aumentou mais de 10 pontos percentuais a dívida só nesse período do Covid, né? E a nossa expectativa é que, se o Covid demorar mais para diminuir o número de novos casos, o governo vai seguir estendendo a mão, talvez com menos intensidade, mas essa dívida aí vai para 93%, 94%, 95% do PIB no término desse ano, né? E aí o que a gente precisa entender é que o governo brasileiro acabou a força dele, ele não tem mais como ser o propulsor do crescimento econômico do ponto de vista ativo, né? Eu nem quero entrar no mérito aqui, né, de achar que não funciona. Não existe país que ficou gastando dinheiro público a vida inteira e gerou desenvolvimento econômico, ou imprimiu dinheiro e se desenvolveu. Se fosse por isso, o Brasil já tinha virado a Suíça e não virou, porque a gente é campeão em gastar dinheiro e não aconteceu nada, tá? Né, e na minha visão, o mecanismo que gera riqueza de forma permanente é a riqueza gerada pelo setor privado, que cria a capacidade de a gente produzir. Assim como o agro brasileiro é competitivo, e que não importa o que aconteça, a gente sempre está ganhando dos outros, porque a gente é um dos melhores do mundo nesse negócio, entendeu? Então não importa, a gente está crescendo apesar do Covid. A gente tem que fazer que a indústria brasileira, os serviços no Brasil, tenham essa mesma pujança que a gente tem no agro, né? E para isso acontecer, a gente precisa o quê? Ganhar eficiência. Como é que a gente ganha eficiência? É abrindo a economia, não é fechando. Não tem economia eficiente fechada, né? Desburocratizando. Não dá para comprar uma casa, cruzar a burocracia e entregar o dinheiro na mão do governo. Não tem uniformidade de regra. Para cada lugar a regra é diferente, para cada setor é diferente, para cada porte é diferente, né? E aí, o que acontece? A gente tem 1000 regras e tu não consegue fazer uma pessoa simples pagar simplesmente os impostos. Tem que contratar alguém para fazer isso por ela, né? Então, eu só destaquei isso aqui, mas isso aqui vale para alvará, para licença, para licença de importar e exportar. Muitas vezes a gente olha o Brasil é uma economia fechada, mas tu olha as alíquotas e diz, mas não é tão diferente assim em alguns setores. Por que é que o produto não é importado? Daí tu vai ver a burocracia para conseguir fazer o despacho aduaneiro, não tem como importar o produto, porque tu tem que ter uma escala tão grande para pagar o despachante, o advogado especialista em despacho aduaneiro, convencer a Receita Federal em passar pela linha verde o negócio, ao invés de sempre parar na linha amarela e vermelha, né? Força tu ter estoque em demasia para poder, porque o fluxo é incerto de comércio exterior. Então, gente, assim, o Brasil precisa se reinventar do ponto de vista microeconômico, precisa privatizar, precisa abrir economia, precisa trazer o setor privado para tomar mais decisão, né? E isso passa por uma agenda de reformas, né, para deixar o nosso setor privado pujante, né? E claro que a gente sempre tem o dever de casa lá com a educação, né, que é uma agenda de longo prazo, né, mas que tem muita coisa no curto prazo que a gente pode fazer para potencializar os resultados também em termos de emprego, em termos de formalização, né? Na minha visão, o Brasil fez uma reforma trabalhista e uma previdenciária, mas já precisa de outra reforma de previdência, já precisa de outra reforma trabalhista. As leis têm que ser mais flexíveis. O Covid está aí para nos bater na nossa cara e mostrar que a gente precisa de um sistema mais flexível para as pessoas terem mais qualidade de vida e ganhar mais, né? E a previdência, ela tem que deixar de onerar tanto o setor público do Brasil. Infelizmente, é isso. A gente não pode gastar mais da metade do que a gente arrecada de imposto com previdência, né? Tendo um bando de necessidades, né? Não estou dizendo que não tem que gastar com previdência, mas essas coisas têm que ser equilibradas. Não pode, né, a gente gastar 700 bi num orçamento de 1 trilhão 400 com previdência e gastar 10, 15 bilhões em investimento, né? As estradas são tão importantes quanto
a Previdência Social, né? Combate à pobreza, né? Hoje está se discutindo uma renda universal no Brasil. O Brasil gasta 700 bi, uma renda universal de 150, 200 bilhões, seria viável, mas o problema é que a gente já gasta 200 com Previdência, 700 com Previdência, não tem como encaixar isso, né? Então, né, a gente tem que rediscutir o nosso orçamento, tem muita coisa, mas o Brasil estava com essa agenda na mão, né? Estava andando, devagar, mas estava andando. A gente tem que o quê? Continuar com essa agenda ali na frente, né? Só para fechar, né, essa agenda estava tendo sucesso. O Brasil está passando pela maior crise global, né, desde a Segunda Guerra Mundial. E a gente está vendo juros de longo prazo do Brasil aos míseros 7,70%. Né? Quer dizer, em qualquer outra época, em 2015, estava a mais de 18%. Né? E isso é resultado da regra do teto, da reforma trabalhista, né? Da reforma da Previdência, que já fazem o mercado, apesar de tudo, ainda depositar, que o Brasil passa por dificuldades, mas lá na frente a gente vai honrar o nosso compromisso, nós vamos entregar uma agenda de reformas ali na frente, né? Então, eu ainda tenho confiança de que isso vai ser retomado e o crescimento vai vir, né? Mas é devagar, né? Provavelmente para a gente retomar o nível pré-Covid, provavelmente vai ser em 2022, né? No início de 2022 que a gente deve chegar no nível de 2019 em termos de atividade econômica. Muito bem. Pedro, nosso tempo está chegando ao final, mas nós temos ainda 2 perguntas. Uma delas que veio do chat. Os nossos indicadores macroeconômicos, como taxa de juros, inflação, hoje eles são realmente muito bons. Qual a sua opinião com relação à emissão de moeda, que é inclusive uma sugestão do ex-ministro Henrique Meirelles, para custear o Covid-19? Isso seria viável ou isso poderia nos trazer de novo a um cenário de inflação alta vivido em outros momentos? Bom, eu acho que a gente tem que primeiro pontuar bem as coisas, né? A gente, numa situação, no mundo moderno, o criar moedas, na verdade, é você entregar dinheiro do Tesouro Nacional, entregar para o Banco Central, né? E isso se tornam títulos de dívida, né? Então, o que acaba acontecendo é que você vai entregar a moeda para o Banco Central vai comprar a própria dívida do governo, vai reduzir as taxas de juros de mercado temporariamente, ele vai armazenar aqueles títulos por algum tempo, então é o que acontece, por exemplo, no Japão, é o que acontece na Europa, mas lá a inflação acabou não aparecendo, né? Aqui num país emergente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você começar a emitir moeda, né, de maneira geral, é como se você pegasse a riqueza da população e tivesse... Vamos voltar no tempo, vamos pensar na moeda de ouro, né? O governo vai lá e bota uma moeda de ouro, né? Todo mundo tem moeda de ouro na mão, ou seja, tem valor intrínseco na moeda. Então, um belo dia a gente chega e diz assim, vamos botar dinheiro de papel que equivale a esse ouro e vocês depositam o ouro dentro do Banco Central, né? Aí vamos fazer de conta que o banco agora começa a imprimir mais dinheiro, né? E botar na mão das pessoas. A riqueza, que é a capacidade das pessoas produzir, continua sendo aquele depósito de ouro lá dentro do Banco Central, né? Quer dizer, o que vale na economia é quanto que o Pedro cobra para trabalhar para o Sicredi, quanto que o Sicredi cobra para emprestar o crédito, quanto que aquela pessoa cobra para pagar o Sicredi e prestar o seu serviço e assim por diante. São as relações reais na economia. Então, se você começar a comprar numa escala grande que seja significativa, o que é provável de acontecer é que, na verdade, você só vai mudar o padrão nominal das coisas, né? Você vai acabar fazendo você ter uma inflação sem contrapartida de atividade econômica, né? E os títulos públicos vão continuar lá dentro do Banco Central. Alguém vai ter que pagar aqueles títulos públicos comprados com título de dívida. E o Tesouro vai continuar tendo que pagar os débitos dele, porque não é comprar o título de volta e você entregar a moeda e não pagar mais o título, porque o título está dentro do Banco Central e o Tesouro vai ter que continuar pagando o título que ele comprou no mercado. Então, portanto, na nossa avaliação, é uma medida, assim, pode vir a ser implementada, tá?
teoricamente, o Brasil não pode fazer esse tipo de medida. No orçamento de guerra foi permitido que o governo brasileiro pode comprar, o Banco Central pode comprar títulos públicos, tá? Que é uma proibição, né, para não gerar esse mecanismo de você emprestar moeda para o Banco Central vai lá, compra títulos públicos, bota dentro do balanço do Banco Central, bota a moeda na mão das pessoas, né? Então, no fundo, não tem mágica em economia, né? Isso pode aliviar temporariamente a liquidez, você pode fazer os mercados voltarem a funcionar. Imagine uma situação... Gente, é que isso pega uma parte bem complexa, tá? Da parte de teoria monetária, tá? Do mecanismo, como é que funciona o Banco Central, tá? Mas vamos ser objetivos aqui. Tá? O Tesouro pega a moeda na Casa da Moeda, entrega para o Banco Central. Aí o Banco Central vai e compra títulos públicos. Estou tentando generalizar aqui a história, tá? Ele tem que comprar títulos públicos brasileiros, né? Para tentar fazer o quê? Né? Para tentar fazer o mercado voltar a funcionar. É isso que ele pode fazer. Agora, se começar a imprimir e comprar toda a dívida brasileira, vai ficar um monte de gente cheio de reais na mão. E aí tem duas opções. Ou eu vou sair do Brasil, vou pegar e vou comprar dólar e ir embora, a taxa de câmbio dispara e aumenta a inflação dentro. Ou eu vou pegar e vou depositar dentro dos bancos. E aí o que os bancos vão fazer? Vão ter que comprar títulos públicos de novo, né? Do governo brasileiro, né? Então, na verdade, isso é um circuito fechado, né? Que ou de um lado vai gerar inflação, ou do outro vai só sair a impressão de moeda e vai cruzar. Porque, na verdade, não tem mágica. Ou o governo vai dar moratória e parar de pagar a dívida, daí vai sobrar dinheiro para ele, mas vai quebrar todo o setor privado brasileiro, porque toda a dívida brasileira é de brasileiro, quem financia o governo brasileiro são os próprios brasileiros, então tu quebra o setor privado, em seguida tu quebra o governo. Então, se o governo desejar parar de pagar, ele quebra o setor privado e depois ele quebra porque não tem setor privado para sustentar o governo. Se ele pega e imprime moeda, o que vai acontecer é que ou o dinheiro vai para fora do Brasil, e aí gera inflação via taxa de câmbio, ou o governo brasileiro vai diminuir os padrões nominais, as pessoas vão ficar cheias de dinheiro na mão, e isso vai acabar gerando inflação sem qualquer contrapartida em termos reais. O que é defensável nessa hora? É que quando o mercado financeiro colapsa por uma crise muito aguda e você não consegue transacionar títulos públicos porque você não consegue dar preço, aí é diferente a história. É bem diferente da história que o Henrique Meirelles trouxe, né? Que é o Banco Central pegar mais moeda, pegar mais bala na agulha para poder comprar esses títulos, os mercados começarem a ver preço nisso e voltarem a transacionar os títulos públicos e privados no mercado financeiro. Isso é bem diferente de comprar massivamente títulos públicos e armazenar eles dentro do Banco Central em troca de moeda no mercado financeiro. Tá? Então, assim, meu resumo da ópera. Não gera grandes impactos, é uma medida arriscada e ele deve ser usado de forma comedida para normalizar os mercados, mas não para tentar ser uma opção para permitir o governo brasileiro gastar mais do que pode a dívida pública, ou tentar estimular a economia brasileira de uma maneira artificial, imprimindo moeda, porque é bem provável que ali na frente a gente vai colher ou uma desvalorização cambial e inflação, ou uma inflação bastante grande, né? Eu acho que o tema para o Brasil é relativamente simples. Olhar aquela agenda de reformas, ver que tem que trazer o setor privado, tem que melhorar as leis brasileiras. É assim que a gente vai ter crescimento por uma década. E não só um voo de galinha que uma emissão de moeda poderia nos dar aí por 1 ou 2 trimestres. Muito bem. Pedro, vamos então para a nossa última pergunta. Quando a gente observa a história de nações que passaram por grandes crises, principalmente daí pensando em Primeira e Segunda Grande Guerra, onde suas estruturas foram arrasadas, vidas foram perdidas, é possível se traçar um paralelo com esse momento que a gente está vivendo agora? E quais as lições que a gente pode tirar dessas grandes crises, até porque várias dessas nações hoje são exemplo de índice de desenvolvimento humano, são economias fortes. Isso provocou certamente uma mudança de cultura também nessas nações. Isso
pode ser um aspecto positivo e quais os outros a gente poderia tirar desse momento delicado? Bom, eu acho que tem uma parte, né, que vale, eu acho que para parte toda a dívida, toda a história do ser humano, né, é que a diversidade faz o ser humano dar a volta por cima, né? Essa é a história da civilização humana, né? Na Terra, né? Desde a civilização lá 4.000 a.C., quando começam as civilizações, e até mesmo antes, né? Mas isso a gente não tem os relatos bem montados, né? Todos os problemas acabaram gerando, né, um resultado ali na frente melhor, né? Porque se aprendeu com aquilo e isso forçou, né? O cérebro humano, ele é fantástico, né? O humano é um indivíduo fantástico porque ele é capaz de olhar o problema, entender o que aconteceu e a partir daquilo tomar medidas melhores do que ele vinha tomando, né? Não é à toa que a humanidade, especialmente depois do capitalismo, o crescimento é bárbaro, a redução de pobreza é fantástica, a riqueza sobe numa taxa elevadíssima, né? O que o humano talvez tenha criado maneiras mais eficientes de se trabalhar. Também a gente pode ver lições sanitárias que podem ficar para a gente evitar uma doença que hoje, apesar de tudo, tem uma letalidade baixa, né? Então, se a gente comparar com outras doenças que a gente viu surgir nos últimos 20 anos, essa é uma de letalidade baixa, é menor que a MERS, é menor que o Ebola, por exemplo, e se tivesse essa capacidade de se infectar como o Covid, a gente poderia ter um problema muito maior, então isso também fica de aprendizado. Então, não há dúvidas que sempre tem uma parte positiva, apesar dos danos, né? E em termos econômicos, as grandes crises nos mostraram que quando a gente cai, a gente se levanta mais forte do que a gente caiu, né? Então, eu acho que, sim, a gente pode coletar alguma coisa relevante agora nos próximos anos, que possa, quem sabe, no caso do Brasil, por exemplo, a gente se dá conta que aquele modelo que a gente vinha implementando de reformas devagar não ia levar a gente a lugar nenhum muito rápido, né? Mas quem sabe uma necessidade de reconstruir o país mais ligeiro faça a gente se organizar do ponto de vista social, olhar aquilo que é prioritário e trabalhar por aquilo de forma conjunta, né? E isso possibilitar a gente ter um resultado mais eficiente ali na frente, né? Eu acho que essa pandemia ela traz uma característica relevante, que é o fato de a gente não ter decisão individual, né? O brasileiro, por exemplo, já convivia com problema de segurança pública. O que ele fazia? Botava um muro de 4 metros de altura, uma grade fixa de mais uns meio metro, 1 metro para cima e mais uma cerca elétrica, né? Aí o problema está na rua, não está na minha casa. O Covid mostrou que esse tipo de comportamento não vai funcionar mais. A gente tem que entender quem é que está do outro lado da cerca e ver o que dá para fazer para tentar organizar o setor público, né? Só se livrar do problema da porta para fora, o Covid mostrou que não dá, né? E a gente vai ver que o sucesso de países desenvolvidos está muito no arranjo social. Como é que eles conseguem organizar uma economia dinâmica, uma economia eficiente e, ao mesmo tempo, uma economia que tem coordenação do setor público. O setor público não é só para eu ganhar uma vantagem, na verdade, para fazer a economia funcionar de uma forma melhor, né? E talvez o Covid está fazendo a gente aprender isso de uma forma, nós, né, na América Latina, que estamos sofrendo muito com o Covid, talvez e temos dificuldade em coordenar nossas políticas públicas, talvez mostre que a gente tenha que avançar mais rápido nesse entendimento, né? E isso pode gerar uma síntese mais favorável nos próximos anos. Ótimo. Muito bem. Chegamos, então, ao final dessa nossa live. Perguntas que, eventualmente, não tenham sido respondidas, a resposta será encaminhada posteriormente. Então, Pedro, queremos agradecer muito a tua participação. A gente acredita que foi extremamente esclarecedor, trazendo aspectos importantes para que a gente consiga enxergar e tomar decisões no nosso futuro, para a gente ter condições melhores nos anos que seguem à frente. Queremos, então, agradecer a tua presença aqui, agradecer também nosso pessoal de apoio aqui, do Live Studio,
a Raquel e a Bruna, que nos apoiaram, a Raquel participando ativamente das lives dessa semana. Agradecer especialmente as pessoas também que nos acompanharam nessas 5 lives. Pedro, então, fica aqui um convite para que tu faça os teus comentários finais. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de todos aqui nessa live, agradecer o convite de estar num dia tão importante, né, do cooperativismo, né, que é o dia da cooperação. Na verdade, essa semana toda, né, vocês fizeram eventos maravilhosos aí durante a semana, e eu fico lisonjeado de poder participar e trazer um pouco daquilo que a gente desenvolve lá na Gerência de Análise Econômica do Sicredi, né, do nosso Sicredi, poder levar para a ponta aí para os nossos associados através de vocês. Então, fico muito contente com o convite e espero ter melhorado aí o nível de informação ou ter trazido informações relevantes para todos que nos assistiram. Muito bem. Convido a todos também que estiveram conosco hoje para que participem da nossa live de celebração amanhã às 20h30 com César Oliveira, Rogério Melo e Bruno Herman. Bruno, que era nosso colega até pouco tempo, colega de Sicredi. E também o convite para que as pessoas possam fazer suas doações e participar conosco no encerramento, então, dessa campanha do Dia C do cooperativismo. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite.